Hoje é quarta, 3 de maio, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Como está a Copa Sul-Americana? Ontem nós tivemos mais uma rodada, inclusive, do grupo do Botafogo. Irei passar aqui para vocês como andam os grupos, para a gente ter uma ideia daquilo que o Botafogo pode encontrar na próxima fase da competição. Além disso, o mês de maio será tenso, muitos jogos importantes para o nosso Botafogo. E outro ponto, quando eu faço qualquer tipo de postagem, eu vejo que tem uma crítica que o John Textor recebe de alguns torcedores que eu não acho justa. Eu vou falar qual aqui para vocês nesse nosso giro de notícias. Antes, quero falar um pouquinho sobre Rojas. Ontem eu trouxe a informação aqui, que o Botafogo segue de olho no Rojas, e só quero abrir e fechar um parênteses. Pagar o valor que o Botafogo ofereceu para ele numa janela anterior não está descartado. Porém, o Botafogo vai tentar negociar para pagar menos. Aí são negociações, são possibilidades que acontecerão no mercado da bola. Só abrindo e fechando esse parênteses, porque o Botafogo pode negociar em cima desse valor, mas talvez tente negociar um pouco mais baixo. Aquele ponto, dos empresários do jogador tentar ali oferecer o atleta para todos os lugares, por valores gigantescos, fazer aquele famoso leilão, isso é chato. Isso incomodou o Botafogo e também atrapalhou a negociação ali atrás. O Botafogo tinha colocado uma boa grana, uma quantia significativa dentro daquilo que o jogador queria, porém o atleta e o seu staff queriam mais. Aí, meus amigos, as coisas são complicadas, porque é uma negociação que o Botafogo quer. Então, o Botafogo quer, de repente pode ceder daqui, ceder dali, e as coisas poderão acontecer, mas depende muito do Rojas também, para entender o que esse jogador quer. Só para abrir e fechar esse parênteses, eu acho que faltou falar esse ponto. Falei tanta coisa, depois que eu estava ouvindo, que eu gravei, falei, falta comentar esse detalhe. Roda a vinheta, daqui a pouco eu tô de volta. Ontem aconteceu mais um jogo no grupo do Botafogo, a partida entre Magallanes e César Valerro, e o jogo terminou empatado por 2-2. E com isso, irei passar aqui para vocês terem uma ideia de como está o grupo do Botafogo nesse momento. A LDU é líder com 6 pontos, o Botafogo tem 4, acontecerá o confronto amanhã no Newton Santos. Se o Botafogo vencer, chegará a 7 pontos e a LDU ficará em segundo com 6 pontos. O Botafogo, se fizer seu dever de casa, que é vencer as duas equipes mais fracas do grupo, colocando minimamente, já estará classificado para a segunda fase da Copa Sul-Americana. Se vencer amanhã a LDU e depois empatar fora de casa e conseguir pontuar bem contra César Valerro e Magallanes, também será classificado, mas em primeiro lugar. Mas TF, e os outros grupos, já que os primeiros colocados passarão para a segunda fase e os segundos colocados terão playoff contra os terceiros da fase de grupos da Libertadores. Vou passar aqui para vocês entenderem quem está nesse momento em terceiro em seus grupos da Libertadores e quem são os dois primeiros de cada grupo da Copa Sul-Americana. O grupo B, o Botafogo é no grupo A, está em segundo em relação à LDU, mas tem um confronto direto amanhã e o Botafogo poderá passar para primeiro lugar. Depois nós teremos no grupo B, Huracan em primeiro e Danúbio em segundo com 4 pontos e 3 jogos. Emelec e Guarani do Paraguai chegarão ali, poderão chegar aos 4 pontos, porque eles terão um confronto, Então, se acontecer um empate, teremos ali 4 equipes com a mesma pontuação. Então, é um grupo equilibrado, não dá pra gente saber quem passará para a segunda fase. No grupo C, tem Bragantino, Estudiantes com 7 pontos, Taquari com 3 e Oriente Petroleiro com nenhum ponto. A tendência é que Bragantino e Estudiantes passem para a segunda fase, e agora a briga para saber quem passará diretamente para a fase de oitavas de final e quem passará para o playoff. Você tem no grupo D, São Paulo na liderança com 7 pontos, Tolima com 4, Tigre com 3 e Acadêmica de Puerto Cabello com nenhum ponto. A tendência é que São Paulo passe em primeiro e Tolima e Tigre briguem entre eles para verificação de quem passará em segundo lugar no grupo. Grupo E, News Old Boys com 9 pontos, venceu as 3 partidas, ganhou ontem inclusive do Santos em segundo com 4 pontos, e hoje acontecerá o jogo entre Audax Italiano e Blooming. Se o Audax vencer, chegará ali a mesma pontuação do Santos, então poderá acontecer uma briga ali para ver quem ficará em segundo, Santos ou Audax Italiano. Então nós teremos o News Old Boys possivelmente classificado
para a próxima fase em primeiro lugar, e Santos e Audax, a tendência é essa, brigando pela segunda posição. Grupo F, Milionários tem 6 pontos, América Mineiro tem 3, Defensa e Justiça tem 3 e Peñarol tem nenhum ponto. Ninguém jogou ainda nesta rodada, mas a briga ali dá a entender que será entre Milionários, que hoje é o favorito do grupo para ficar em primeiro, Defensa e Justiça, América Mineiro e Peñarol brigando ali pela segunda posição. Dá a entender isso. Grupo G, Universitário e Santa Fé com 4 pontos, Goiás com 2, Guimásia da Argentina zerado. Eu acredito que Universitário e Santa Fé estejam brigando ali para a gente saber qual equipe passará na primeira posição. Acho que os dois passaram. E o grupo H, você tem o Fortaleza, que venceu o São Lourenço na Argentina com 6 pontos, o São Lourenço com 3, Palestino com 3 e Estudiantes de Mérida com nenhum ponto. A tendência é que o Fortaleza passe em primeiro, São Lourenço e Palestino briguem pela segunda vaga. E a Libertadores, TF, nesse momento, quais são as equipes que estão em terceiro lugar? Ainda não tivemos todos os jogos da rodada, mas dá pra gente ter uma ideia aqui. No grupo A, o Aucas está em terceiro lugar. No grupo B, o Independiente de Medellín está em terceiro lugar. No grupo C, o Barcelona do Equador em terceiro lugar. No grupo D, o Sport Cristal. Todas as equipes estão aqui. Fluminense disparado com 9 pontos. The Strongest, Sporting Cristal e River Plate, todas elas com 3 pontos. A goleada que o River tomou ontem jogou o River para a 4ª posição. Então uma dessas 3 aqui poderá ficar em segundo lugar. Grupo E, o Corinthians está em terceiro lugar nesse grupo. Todas as partidas da terceira rodada aconteceram. No grupo F, o Deportivo Pereira está ali na 3ª posição. No grupo G, o Libertad está em terceiro lugar. É o grupo do Atlético Mineiro, né? O Atlético Paranaense está em segundo lugar. O Galo está na última posição com nenhum ponto. Joga a vida hoje pela Libertadores para tentar ali subir para pelo menos uma das 2 posições. E no grupo H, o Melgar é o terceiro colocado neste grupo. E provavelmente, se vencer o Patronato, ficará nesta posição com Atlético Nacional e Olímpia nas 2 primeiras. Isso mostra que a Copa Sul-Americana não tem nenhum bicho-papão. E ali, das equipes que estão em terceiro lugar, hoje a gente tem o Corinthians, que pode acontecer de cair em terceiro. O River pode ser um terceiro colocado. E o Atlético Mineiro. Os outros clubes são bem ali nivelados. Repito, é a competição que dá pra gente sonhar muito mais neste ano. Dá pra gente sonhar com a Sul-Americana. Comentem aqui se vocês estão achando a possibilidade de uma Sul-Americana muito factível. E se você não comprou seu ingresso, compre. Amanhã é dia de lotar o Newton Santos. Também deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo em seus grupos WhatsApp. Botafogo terá uma maratona alucinante de jogos neste mês de maio. Amanhã, Botafogo e LDU pela Copa Sul-Americana. No dia 7, Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, esses 2 jogos em casa. No dia 11, Corinthians também em casa pelo Campeonato Brasileiro. No dia 14, lá na Serrinha contra o Goiás pelo Campeonato Brasileiro. Ainda sem uma data definida, provavelmente no dia 17, Botafogo e Furacão lá na Arena da Baixada pela Copa do Brasil, jogo de ida das 8ª de final. No dia 20, Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, esse jogo no estádio Newton Santos. No dia 25, partida que o Botafogo terá uma viagem longa e desgastante contra a Universidade César Vallejo lá no Peru pela Copa Sul-Americana. Voltamos para enfrentar a equipe do América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro no dia 28 e no dia 31, muito provavelmente em casa, o jogo de volta da Copa Sul-Americana. Poucos dias depois, a partida contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, novamente na Arena da Baixada. Serão 9 jogos em um espaço de 28 dias. Hora que o elenco do Botafogo será testado. Será inviável o time jogar tantas partidas com um time só, né? Você vai ter que rodar o elenco e vai ter que escolher alguns jogos para poupar jogadores, para você não perder atletas por lesões. O Botafogo tem que se cuidar disso, tem que se preocupar com isso, para a gente passar por esse mês de maio, como foi o mês de abril, uma invencibilidade. E tem uma fase da Copa do Brasil que vai acabar nesse mês, que é as 8ª de final. Então, a gente pode definir essa maratona para os próximos meses nesse mês de maio. Se o Botafogo passar pelo Atlético Paranaense, a certeza é que mais para frente nós continuaremos com a maratona. Eu quero maratona de jogos para o Botafogo até o final do ano, porque quanto mais jogos nós tivermos no calendário, é que o Botafogo estará indo à frente em todas as competições. Mas comentem aqui, qual jogo ou quais jogos vocês poupariam os titulares? Parem aqui, é importante ter gordurinha no Campeonato Brasileiro
De repente você escolher um jogo ou outro ali para dar uma poupada. E ganhando da LDU no Newton Santos, eu acho que um jogo contra o César Valerro lá, dá pro Botafogo colocar um time ali mesclado, colocar um time com jogadores com as pernas um pouco mais leves. Que a gente já viu no Newton Santos, o time do Louco Abreu é bem limitado. O Botafogo, mesmo com o time reserva, vou falar a mesma coisa que eu falei contra o Ipiranga na Copa do Brasil. Dá pra poupar e dá pra fazer uma boa partida. Galera, eu quero falar sobre um ponto em relação ao John Textor, né? Ontem, na hora que eu fiz a minha publicação sobre o Rojas, eu vi muitos torcedores falando assim: o Textor não quer gastar. Ele só quer contratar jogadores jovenzinhos, vi algumas publicações assim, para ele se dar bem vendendo atletas. Meus amigos, a pergunta é, vocês acham que um dono compra o clube para quê? Para ele só ter prejuízo? Claro que ele quer comprar jogadores mais jovens, claro que ele quer que os jogadores mais jovens tenham uma performance. Para quê? Para ele negociar os atletas, para que esses atletas deem retorno financeiro para ele. Para que o John Textor quer remodelar a base do Botafogo? Para que a base gere bons jogadores, esses jogadores eles comecem a dar retorno esportivo para o Botafogo, eles têm uma valorização para que ele possa vender e lucrar. TF, que coisa feia que o John Textor está fazendo. Então todos os dirigentes do futebol brasileiro fazem isso, né? Porque aqui o futebol brasileiro, desde a sua criação, se é que a gente pode colocar assim, é um futebol que é feito para quê? Revelar e vender para a Europa. E com o dinheiro do Textor você consegue trazer talvez algumas peças mais jovens, como o caso do Segovinha e do Diego Hernandes, para esses jogadores performarem no Botafogo, eles terem uma valorização técnica e serem negociados. Claro, parte desse valor entra para novos investimentos dentro do Botafogo, como foi o Jefinho. O Botafogo vendeu o Jefinho e conseguiu pagar folhas salariais, conseguiu contratar jogadores e assim vai. É uma máquina, gente. Mas se vocês têm a falsa ilusão que o Textor é um mecenas, ele não é um mecenas. Ele é um investidor, ele é um empresário que comprou 90% da SAF do Botafogo para lucrar. Claro, graças a esse trabalho do John Textor, hoje nós temos o Botafogo como uma das principais folhas salariais do futebol brasileiro. Nós temos o Botafogo hoje podendo contratar jogadores até um pouco mais veteranos, que são capazes de agregar a nossa equipe, como Eduardo, Marçal, Cuesta, entre outros, porque a gente tem uma capacidade financeira de pagamento, algo que nós não tínhamos. Mas você reclamar que às vezes o Botafogo vai deixar de contratar um medalhão veterano para contratar uma aposta, um jogador mais jovem, para você poder ter esse atleta arrebentando aqui e sendo capaz do Textor vendê-lo para rentabilizar, isso é do futebol. E não tem como a gente reclamar. Repito, o Textor não é nenhum Emil Pinheiro, não é nenhum mecenas como foi a Unimed no Fluminense, não. O Textor vai investir no Botafogo como está investindo, vai pagar as dívidas do clube e assim vai, meus queridos amigos. A gente tem hoje um investidor dentro do Botafogo. A gente tem hoje uma pessoa que realmente vai pagar as dívidas e vai investir no time. E vai querer rentabilizar também. Ou vocês acham que ele vai tirar dinheiro do bolso, tirar dinheiro, tirar? Vocês pensam que outros grupos que compram times ou outros empresários que compram times, eles não pensam também no retorno financeiro? Claro que pensam. Então, só dar esse recado, porque essa crítica eu acho totalmente injusta em relação ao John Textor. Você pode criticá-lo de outras maneiras, tem todo o direito de criticar. Mas falar que ele só vai investir em jogadores mais jovens para rentabilizar, isso não está errado, meus amigos. Hoje, se ele melhorar as divisões de base do Botafogo, é realmente pensando que o Botafogo comece a revelar seus próprios atletas para lucrar financeiramente. O Porto, que o Luiz Castro ajudou muito a construir as divisões de base, é uma equipe com capacidade financeira e teve todas as condições de melhorar toda a sua estrutura pela venda de jogadores. Futebol é isso. Futebol é isso. Então, essa é uma crítica que eu acho totalmente injusta em relação ao John Textor. Tamo juntos, fique com Deus. Mais tarde serei de volta com o nosso almoço com o TF ali por volta de 1h da tarde. Tamo junto. Fogo pra cima deles, fogão. Sempre fogão. Valeu, fui.